Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar início ao tema ações possessórias, tá? Eu já adianto para vocês que ações possessórias é um tema extenso, então a gente vai acabar vendo esse tema em 2 ou 3 aulas, tudo bem? Antes de iniciar o tema propriamente dito, eu preciso relembrar com vocês alguns institutos do direito civil. São eles posse, propriedade e detenção. Vamos lá? A posse, pessoal, é um estado de fato decorrente do poder que uma pessoa exerce sobre uma coisa, sendo possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Percebam que no conceito de posse existe essa expressão estado de fato, e no conceito de possuidor, que vem disposto no artigo 1196 do Código Civil, também está presente a expressão de fato. Vamos dar uma olhada nesse artigo 1196? 1196. Olha lá, pessoal, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, tá? Um exemplo de possuidor é o inquilino. Percebam que o inquilino, ele usa o imóvel, ele tem a posse do imóvel, porém ele não é proprietário, tudo bem? Então, o inquilino é um exemplo de possuidor. Propriedade. Propriedade, pessoal, é um direito que confere ao dono o atributo de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem justamente a possua ou detenha. Tudo bem? Um exemplo de proprietário é o dono do imóvel que consta lá no registro do imóvel. Pessoal, dentro desses dois institutos, posse e propriedade, quero ressaltar uma questão com vocês. O proprietário, ele vai ser possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário. Um exemplo, justamente esse que eu acabei de falar para vocês do inquilino, que embora ele seja possuidor, ele não é proprietário. Tudo bem? E agora, para finalizar, vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre o Instituto de Detenção. Então, pessoal, detenção é aquela situação em que alguém conserva a posse em nome de outro. Então, ele não é proprietário, mas ele conserva a posse cumprindo as ordens dessa terceira pessoa. Tudo bem? Um exemplo de detentor é o motorista da empresa, o bibliotecário em relação aos livros da biblioteca, tá? Ele é detentor porque ele conserva a posse em nome de uma outra pessoa, que é o próprio, que é justamente o proprietário. Tudo bem? Aí, pessoal, resumindo, proprietário é aquele que tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Proprietário, ele vai ter o título. Ao passo que possuidor é quem está investido na propriedade, como por exemplo o locador. E o detentor é aquele que exerce a posse em nome de terceiro, por exemplo, o caseiro ou o bibliotecário. Agora, pessoal, eu quero conversar com vocês, tudo isso antes de adentrar no tema ações possessórias, quero trazer para vocês uma diferença entre ações possessórias e ações petitórias. Por quê? Porque são dois conceitos que podem, a priori, parecer sinônimos, mas não são. As ações possessórias, que é justamente o tema que a gente está tratando nessa aula e nas próximas, ela também pode ser chamada de interdito proibitório, tá, pessoal? O que ela
confere. O que ela cuida? As ações possessórias, elas cuidam da defesa da posse. Ao passo que as ações petitórias, ela confere proteção à propriedade. Estão vendo a diferença? Aqui na possessória, a gente está falando de proteção à posse. Ao passo que nas ações petitórias, a gente está falando de proteção à propriedade. Exemplos de ações possessórias: ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. E exemplo de ações petitórias: ação de emissão de posse, ação reivindicatória, ação de enunciação de obra nova, embargo de terceiro. Tudo bem? Agora sim, adentrando ao tema, viu que eu falei para vocês que seria rápido, uma introdução rápida, né? Então agora vamos de fato conversar sobre ações possessórias. A proteção possessória. Pessoal, a lei brasileira, ela prevê duas possibilidades gerais relacionadas à proteção da posse. A primeira é a autotutela, prevista ali no artigo 1210. Vamos dar uma olhada. 1210 do Código Civil, parágrafo 1º. Ele fala o seguinte para a gente: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Percebam aqui, ó, própria força. Cadê? Poderá manter... Aqui cortou, né, pessoal? Mas é sua própria força. Então, é um exemplo de autotutela. O Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1º, ele traz essa possibilidade de defesa da posse através da autotutela, tá? E o outro instituto que faz essa defesa das ações possessórias é a heterotutela, que é justamente a ação possessória, todas as ações possessórias, que é justamente o estudo da nossa aula de hoje. Pessoal, no caso da heterotutela, a ação possessória adequada ao caso depende da espécie de agressão cometida, tá? Então, lembra que eu falei para vocês um pouco em slides acima da ação de manutenção e reintegração de posse, interdito proibitório? São 3 tipos de ações diferentes. E aí, essas ações estão dentro das ações possessórias, tá? E aí, como que eu vou saber qual ação possessória vai ser utilizada? Isso vai depender do caso concreto e da agressão cometida, tá? A ação possessória as ações possessórias vêm tratadas no artigo 1210 do Código Civil, tá? Vamos dar uma lida? E aí, percebam que eu grifei com cores diferentes os institutos. Cada instituto eu grifei de uma cor, tá? Então, para facilitar a leitura e ficar mais visual o nosso estudo. Artigo 1210 do Código Civil. Possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado, tá? Então, agora eu vou ler de novo e ressaltando a ação possessória cabível no caso de cada ameaça disciplinada aqui no artigo 1210. Então, vamos ler novamente? Percebam, olha. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Então, no caso de turbação, ele vai ser mantido. Então, a ação
a ação que deve ser utilizada é a ação de manutenção de posse, tá? Continuando, então, o possuidor tem direito de ser restituído no caso de esbulho. Então, no caso de esbulho, eu vou propor ação de reintegração de posse. Ou o possuidor tem direito de ser segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Aí a ação utilizada vai ser um interdito proibitório, tá? Então, pessoal, vamos verificar. Vou voltar no slide anterior para a gente falar dessas nomenclaturas, turbação. Então, turbação, que é o caso que eu vou utilizar a ação de manutenção de posse. Na turbação, pressupõe-se a prática de atos materiais concretos de agressão à posse, mas sem desapossamento da vítima. Então, a diferença entre turbação e esbulho é isso. Aqui na turbação, pessoal, a vítima ela continua na posse, tá? Ao passo que no esbulho não. A gente vai verificar daqui a pouquinho o esbulho. Então, na turbação, existe uma agressão à posse, mas a vítima continua na posse. É o exemplo do agressor que destrói o muro do imóvel ou ingressa frequentemente no imóvel da vítima para subtrair frutas, objetos dentro do imóvel, tá? Então, a ação correta nesse tipo de caso é ação de manutenção da posse. Por quê? Porque ele não foi desapossado, a vítima ainda tem a posse, porém essa posse está sendo agredida, tá? No caso do esbulho, pessoal, a ação pertinente é a ação de reintegração de posse. E o que é o esbulho? O esbulho, no esbulho, a vítima ela é desapossada do bem, então ela é retirada do bem, ela perde a posse do bem, tá? Para esse autor da agressão. Um exemplo é quando ocorre a invasão do imóvel e o possuidor é expulso desse imóvel. Então, o invasor ele entra no imóvel e expulsa o dono, né? A pessoa que está na posse do imóvel. Nessa ação de reintegração, vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei algumas vezes em sala. Eu era advogada na Coab aqui de Bauru. Então, a gente propunha muita ação de reintegração de posse, porque era feita a comercialização ou recomercialização do imóvel. O mutuário ele firmava um contrato junto à Coab, e nesse contrato, uma das cláusulas, por exemplo, era do pagamento da mensalidade, né? Ou outra previsão, outra cláusula contratual, era no sentido dele não alugar o imóvel para terceiro. Então, enquanto o mutuário estivesse pagando o imóvel, ele não poderia deixar nenhuma parcela em aberto e tampouco alugar o imóvel, tá? Colocar uma terceira pessoa, uma pessoa diferente, presente no contrato, tá? E aí o que acontecia? Por diversas vezes o mutuário deixava de pagar a parcela do financiamento da casa. E claro que isso se estendia até o momento em que a Coab tinha que propor ação de reintegração de posse. Tá? E aí, pessoal, percebam o seguinte: no contrato firmado entre o mutuário e a Coab, existia uma cláusula que falava da ruptura, do encerramento, da extinção do contrato em decorrência desse não pagamento. Então, a partir do momento que o mutuário tornava-se inadimplente, o contrato era rescindido. E aí, o que acontecia, pessoal? A posse do imóvel era da Coab. Então, a Coab
existindo essa pessoa dentro do imóvel, essa pessoa que já não era mutuário, por quê? Porque já tinha havido a extinção do contrato. Então, isso conferia, dava à Coab o direito de ingressar com uma ação de reintegração de posse, tá? Ou também no caso desse terceiro que estava alugando o imóvel, ou um outro exemplo, uma outra cláusula que existia no contrato do mutuário era o seguinte: ele não poderia vender o imóvel enquanto não quitado. Então, ele fazia essa recomercialização clandestina com uma outra pessoa. Isso era uma das cláusulas do contrato que previa extinção do contrato. Então, a partir do momento que havia essa comercialização com o terceiro, havia imediatamente a rescisão do contrato e a Coab retomava para si, né, a posse retomava para a Coab. E daí dava o direito da Coab ingressar com a ação de reintegração. Por quê? Porque já existia um terceiro residindo no imóvel que era da Coab. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, sobre o interdito proibitório. Então, aqui no artigo 1210, ele fala no caso de ameaça, né? Então, no caso de ameaça, a pessoa ameaçada, a vítima, pode propor o interdito proibitório. Aqui não há atos materiais, então, assim, o agressor não precisa de fato realizar a ameaça, ele só precisa ameaçar. E aí, a vítima se sentir ameaçada e a ponto de propor a ação de interdito proibitório. Tudo bem? Um exemplo, pessoal, aqui da utilização do interdito proibitório é o seguinte: uma pessoa vai armada em frente ao imóvel e fica ali em frente ao imóvel, dando a entender que vai invadir esse imóvel. Então, ele está ameaçando que vai invadir o imóvel. Nesse caso, percebam que existe uma ameaça, ele não chegou a invadir o imóvel, tá? Ele não invadiu o imóvel, então não houve, ele não invadiu o imóvel, ele não retirou a pessoa que detém a posse do imóvel, ele só está ameaçando a invasão. Então, nesse caso, pode ser utilizado o interdito proibitório. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu trago para vocês um gráfico para ficar mais fácil a visualização. No caso do esbulho, que é a perda da posse, ação cabível, ação de reintegração de posse. No caso de turbação, que é o incômodo da posse, a ação cabível é a ação de manutenção da posse. E no caso de ameaça da posse, a ação cabível é interdito proibitório. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou adentrar com vocês no tema peculiaridade das ações possessórias. Então, as ações possessórias, elas têm 5 peculiaridades mais importantes, tá? Quais sejam a fungibilidade, a acumulação de pedidos, a natureza dúplice, olha a natureza dúplice aqui novamente, a exceção de domínio e a possibilidade de, no curso das possessórias, ser intentada a ação de reconhecimento de domínio, tá? Então, eu vou conversar com vocês sobre cada instituto, sobre a fungibilidade. Pessoal, a gente viu que existem 3 espécies de ação possessória, né? A ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e interdito proibitório, né? Ocorre, pessoal, que algumas vezes o esbulho, a turbação, a ameaça, elas não ficam bem delimitadas, bem específicas no caso concreto. Como, por exemplo, quando o invasor invade o terreno da vítima e a desapossa de uma pequena parte. Então, o terreno tem, sei lá, 1.000 metros, o invasor invade 500 metros. Percebam que a pessoa ainda detém uma parcela do terreno, né? E aí, nesse caso, é esbulho ou turbação?
Então, existem situações do caso concreto que não dá para especificar ao certo qual instituto está sendo tratado ou infringido ali naquele momento. Então, por conta disso, existe essa peculiaridade da fungibilidade da ação possessória, tá? Outra coisa, pessoal, pode também acontecer o seguinte: a pessoa pode propor ação e haver uma determinada situação, mas ao longo do processo essa situação modificar, tá? Por exemplo, eu posso ajuizar uma ação e na hora que eu ajuizo a ação existe uma ameaça, mas quando é prolatada a sentença, essa ameaça já progrediu para uma turbação, um esbulho, tudo bem? Então, pensando nessas situações em que fica difícil delimitar, no caso concreto, qual situação está acontecendo, né? Se o esbulho, a turbação, a ameaça. E também no caso do juiz, no caso de ser proposta uma ação e no decorrer do processo a situação modificar, então pensando nessas situações, o legislador ele estabeleceu a fungibilidade das ações possessórias. E o que é fungibilidade nas ações possessórias? Fungibilidade é uma autorização que é concedida ao juiz de conceder uma tutela possessória diversa daquela expressamente pedida na inicial pelo autor. Tá? Vamos dar uma olhada no artigo 554 do Código de Processo Civil, que fala sobre a fungibilidade. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, em casos como este, pessoal, existe uma flexibilização do princípio da distrição do juiz ao pedido. Então, embora o autor tenha proposto a ação pedindo, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, o juiz, verificando o caso em concreto, né, analisando o caso em concreto, verifica que, na verdade, não se trata de uma ação de reintegração de posse, mas sim de uma ação de manutenção de posse. Nesse caso, percebam que o legislador lhe autoriza a não extinção do processo, mas sim o recebimento da ação por ação de manutenção e não reintegração. Tudo bem? Então, pessoal, percebam que a fungibilidade ela vai poder ser utilizada em duas circunstâncias. A primeira circunstância é quando o autor qualificar a agressão de uma determinada maneira, por exemplo, uma turbação, mas o juiz considerar que aquela agressão é, na verdade, um esbulho. Tudo bem? Ou também a fungibilidade vai ser empregada quando no curso do processo um tipo de agressão transformar-se em outro, como aquele exemplo que eu dei para vocês, tá? Que no início era uma turbação e depois tornou-se um esbulho, ou vice-versa. Aqui nesse exemplo da modificação ao longo do processo, pessoal, por exemplo, no momento da propositura, tinha só uma ameaça, mas depois de ajuizado e no decorrer do processo, houve o esbulho, tá? Então, não vai ter necessidade do autor peticionar alterando o pedido, porque o juiz ele vai conceder a proteção adequada a essa nova circunstância, essa modificação, tá? Outra peculiaridade da ação possessória, acumulação de pedidos. Então, pessoal, o artigo 555 do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, vamos dar uma olhada. É lícito ao autor acumular ao pedido possessório de condenação em perdas e danos e indenização dos frutos, tá? Então, podem ser acumulados na ação possessória o pedido de reparação de dano
o pedido da indenização dos frutos, se houver, tá? Outra característica, peculiaridade da ação possessória é a natureza dúplice, que está disposto ali no artigo 1500 no artigo 556. Vamos dar uma olhada aqui, ó, 556. Ela insta ao réu, na contestação, alegando que foi ofendida sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, pessoal, esse instituto atribui às ações possessórias o caráter dúplice. Por quê? Porque ele autoriza o réu formular o pedido contra o autor na própria contestação, sem a necessidade de reconvir. Tudo bem? Um exemplo, pessoal, da natureza dúplice que a doutrina traz é o seguinte. Pessoal, um exemplo dessa natureza dúplice é o seguinte. Entre dois imóveis, os proprietários entendem que não há uma coerência em relação à divisão dos imóveis, tá? Então, o autor, achando que está sendo esbulhado em relação a uma parte do seu imóvel, propõe ação possessória que entende cabível, tá? E aí o réu entende que o autor que está desrespeitando a divisa e ingressando na sua propriedade. Daí, em sede de contestação, ele alega isso e postula que o juiz conceda a reintegração de posse em seu favor. Perceberam? A natureza dúplice, o caráter dúplice da ação das ações possessórias. Em relação à peculiaridade da exceção do domínio, é o seguinte, pessoal: o réu em contestação, ele não vai poder alegar que ele é proprietário, tá? É isso que dispõe 1210, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, o réu em contestação, ele não vai poder alegar simplesmente que é proprietário do imóvel. E por último, pessoal, a impossibilidade de, no curso da ação possessória, ser intentada uma ação de reconhecimento de domínio é o seguinte: o artigo 557 ele fala que na pendência de uma ação possessória é proibido, tanto ao autor quanto ao réu, propor uma ação de reconhecimento de domínio. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa videoaula, espero que o áudio tenha ficado um pouco melhor. Nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre o procedimento, os procedimentos da ação possessória, a gente vai falar de força nova e força velha, sobre competência, legitimidade ativa e passiva. Vamos conversar sobre a petição inicial. Vamos falar um pouquinho sobre a liminar que pode ser deferido nas ações possessórias e os requisitos para que essa liminar seja deferida. Vamos falar sobre citação e contestação do réu. E aí, para finalizar, a gente vai entrar nas peculiaridades, né, das ações possessórias propriamente dita. Então, a gente vai verificar com mais afinco as peculiaridades da ação de manutenção e reintegração de posse e a ação de interdito proibitório. Quero trazer para vocês também, assim que a gente finalizar o estudo das ações possessórias, quero fazer um finalzinho da aula só com resolução de questões, para a gente fixar um pouco melhor essa matéria, que é uma matéria mais extensa, complexa e muito cobrada em OAB e concursos públicos, tá? Então, dentro da matéria procedimentos especiais, eu entendo que as ações possessórias é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante, tá? Então, por isso, a importância de vocês verem
a videoaula, né? E lerem o material que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, tá, pessoal? Então acompanhem a nossa aula com o material que eu envio para vocês e depois façam os exercícios que eu enviar para que a gente consiga consolidar a matéria vista, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.